Após a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, nível federal, entidades de Ribeirão Preto entregaram ao prefeito Duarte Nogueira pedido para que a cidade também esteja alinhada com políticas que beneficiem os empresários. Se aprovadas, essas mudanças podem ajudar a fortalecer a economia. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, tem o principal objetivo de reduzir a burocracia no momento de abrir e também gerenciar um negócio. Após a aprovação do texto em nível nacional, entidades que representam o comércio e a indústria de Ribeirão Preto querem que a cidade siga a nova legislação. Entre as mudanças, eles querem acabar com a rigidez no horário de funcionamento das empresas. Hoje, para alguns setores, é necessário pedir autorização da prefeitura. Eles também querem agilizar o processo de abertura de empresas com baixo risco ambiental. Hoje, todas precisam de uma declaração para começar a funcionar. E, por último, eles querem uma maior agilidade nos processos de licenciamento ambiental. Todos esses pontos foram apresentados ao prefeito durante uma reunião. É um passo importante para o aumento da competitividade das empresas de Ribeirão. A Lei de Liberdade Econômica vai simplificar demais os processos para as empresas e vai reduzir custo. No longo prazo, o objetivo é a gente chegar numa situação parecida com os países desenvolvidos, onde abrir uma empresa e fechar é uma decisão de horas. O presidente do Sincovarp aponta que hoje a burocracia atrapalha a vinda de novas empresas para Ribeirão Preto e que essas mudanças são necessárias. A gente sempre trabalhou no sentido de tentar desburocratizar o máximo possível a abertura e fechamento de empresas e mesmo o funcionamento das empresas. A gente sabe que a legislação ela é muito complexa e essa lei federal ela vem na mesma linha, tá? De simplificar. Ribeirão Preto já teve o absurdo de constituir-se empresas especializadas que levam para fora de Ribeirão Preto para resolver um problema daqui. O CIESP é outra entidade que espera adequação por parte da prefeitura à Lei da Liberdade Econômica. Para a entidade, Ribeirão precisa desburocratizar a legislação atual, que chega a ser mais rígida que o Estado e a Federação. Há uma certa morosidade, né? Eu acho que a cidade ela precisa se preocupar, já que tem uma lei no âmbito federal que agilizou, que facilitou o processo, a cidade precisa acompanhar isso até mesmo para não ficar para trás de outras cidades. Então, até por uma questão competitiva, de cidades do mesmo porte que podem disputar a vinda de empresas, é vital, é importantíssimo para a cidade estar atualizada com essa lei. Esse economista da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto acredita que mudar pontos da lei pode facilitar a vinda de novos empresários e aquecer a economia. Quando você desburocratiza, você torna mais fácil exercer atividade econômica, você consegue produzir mais com a mesma quantidade de recursos que você tem hoje, né? Então, no momento de crescimento baixo que a gente vive hoje no país, isso é algo muito positivo, né? De acordo com as entidades, o prefeito Duarte Nogueira prometeu analisar a proposta. Caso aceite as mudanças, um projeto de lei terá que ser elaborado pelo Executivo e enviado à Câmara. A gente espera que o nosso Legislativo também encampe essa ideia no sentido de facilitar a aprovação de legislação, no sentido de diminuir as dificuldades para se instalar e para funcionar no município de Ribeirão Preto. A gente espera o apoio deles, né? Mesmo porque com esse tipo de ação a gente espera o desenvolvimento econômico, geração de emprego e geração de renda, né? E isso é benéfico para todo mundo. André Costa para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que ainda estuda a proposta apresentada. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Agora os empresários estão na expectativa de serem atendidos pelo Executivo. Conversamos agora com José Rita Moreira, que é economista. José Rita, alinhar a realidade de Ribeirão com a Lei de Liberdade Econômica traz mudanças em quais aspectos? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, Pussi. Olha, antes de mais nada, é importante lembrar que o empresário brasileiro, principalmente aqui da região, além de lutar contra um momento econômico complicado, que ele tem que realmente tentar esforçar, tentar vender, tentar se exercitar efetivamente como empresário, ele tem que lutar contra o peso do Estado que vem com a sua burocracia, com suas travas, tá? E tudo isso, muitas vezes desanima o empresário de poder seguir. Então, no momento em que nós temos uma sinalização de reversão da economia, em que ela deve realmente melhorar, tá? O Estado acho que deve fazer o papel dele, o exemplo veio lá do governo federal, e eu acredito que a Prefeitura também vai fazer esse papel em termos de facilitar a vida das pessoas. Só como exemplo, na Europa, para abrir uma empresa, você faz pela internet, você entra na internet, abre
e fica lá prontinho, faz todos os registros, etc. E depois vai alguém lá dar uma olhada na empresa. Aqui não, existe uma presunção de má fé. Ou seja, antes de abrir alguma coisa, primeiro tem que se provar muito para poder abrir. Então isso às vezes desanima muita gente. Então acho que essa medida vem em muito boa hora. Justamente isso que eu ia te perguntar, se a lei vem em boa hora, justamente para simplificar a vida do empreendedor. Principalmente, Gilene, porque num momento como esse, muita gente desempregada está se tornando empreendedor, está abrindo as suas empresas, está tentando. E quando ele vê as dificuldades que ele tem realmente para poder abrir uma empresa, ele muitas vezes desanima. E ele tem esse espírito empreendedor. Nós temos que incentivar esse tipo de coisa. Então eu acho que sim, acho que tem que facilitar a vida dessas pessoas para que eles se foquem só no negócio. E a burocracia tem que ser extinta. Zé Rita, pensando em região metropolitana, qual a vantagem se Ribeirão sair na frente? Ribeirão forma opinião em muitos assuntos, né? Nós somos um polo aqui de desenvolvimento interessante. Então, eu acho que Ribeirão tem que formar opinião, sim. Ela tem que liderar esse grupo, ela tem que dar exemplos em termos de terminar a burocracia, de facilitar o acesso ao alvarás, a liberação, a constituição de empresas. E uma série de medidas aí que estão sendo tomadas também pelo governo federal e que aqui nós temos que também seguir acompanhando isso, porque nós vamos disseminar na região toda esse tipo de coisa, de maneira a facilitar que o comércio flua de uma maneira mais intensa na região, tá? E essa é uma grande contribuição no momento em que a economia começa a dar sinais positivos. Mas é possível falar em melhora da economia local apenas com essas alterações propostas pelas entidades? Eu acho que é uma parte, eu acho que não é tudo. Eu acho que tem mais coisas para ser feita. Eu acho que essas medidas que estão sendo tomadas de baixar a taxa de juros, as medidas de livre comércio como estão acontecendo. Então, acho que o que depende do empresário, ele tem muito trabalho, sim. Mas o poder público pode fazer o seu papel em termos de tirar esse peso, de facilitar, de dar fluidez. E aí sim, aí é a competência que vai valer a pena. Então, eu acho que o empresário nacional aqui, principalmente da região, vai se dar muito bem. Zé Rita, executivo e legislativo também devem estar atentos às necessidades das entidades que representam setores importantes da economia de Ribeirão. Ah, sim, acho que tem que ter essa integração do poder legislativo e executivo, tem que deixar as vaidades de lado, tem que pensar em prol da sociedade, em prol da população, em prol dos empresários, porque efetivamente eles fazem o seu papel. Então, eu acho que o poder público tem sim esse papel. O legislativo deve ficar de olho, sim, de criar leis, criar argumentos que facilitem a vida do empresário, para até permitir que a prefeitura possa pôr em prática isso. Ou seja, aí o poder público faz o seu papel e libera. Aí cabe ao empresário, cada um, na sua competência, desenvolver os seus negócios. E os empresários estão na expectativa de serem atendidos pelo executivo. Assim, como eu disse, hoje existe um movimento forte da Associação Comercial e outras entidades também que estão fazendo um movimento muito interessante, muito positivo em prol dos empresários aqui da região. E como eu disse, que se acontece aqui, ele pode se propagar pela região. Então sim, no momento em que nós temos mais empresários surgindo no mercado, aí, mais pessoas interessadas, tá? Muitos negócios estão por acontecer, outras medidas que estão por vir aí são extremamente positivas também, ou seja, o campo de desenvolvimento de negócios ele é muito fértil, tá? E se o poder público realmente tirar esse peso de cima, com certeza a fluidez vai ser bem maior. Ok, José Rita, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Até já.